lidando com os processos de cura. Esse é o devocional de hoje. Em Salmos 147:3 diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Ao longo dos anos, atuando no ministério pastoral, já encontrei muitas pessoas feridas e perdidas que não sabiam como achar um remédio para a sua dor. Foi pensando nisso que eu decidi compartilhar algumas dicas que foram essenciais para os processos de cura do meu coração e creio que também irão ajudá-la em sua restauração. Primeiro, reconheça que necessita de ajuda, pois há uma ferida em seu interior que ainda dói. Eu lembro quando diversas vezes dizia para mim mesma que eu já me sentia bem resolvida em relação a certas áreas e sentimentos, mas o que eu pensava ser uma cicatriz era, na verdade, um machucado ainda aberto. Quando confessamos que precisamos solucionar algum problema, nos abrimos para o agir de Deus, que apesar de invisível, trará transformações palpáveis e assombrosas em nossas vidas. 2. Avalie os seus relacionamentos e escolha as suas influências. Talvez você não seja capaz de listar boas referências no lar em que cresceu, mas não precisa carregar um legado familiar de misérias e chagas. Mas ore por seus amigos na sua comunidade de fé, na faculdade ou no trabalho, que terão acesso ao seu coração e poderão auxiliá-la com a sabedoria do alto. Selecione com cautela aqueles que deseja ter por perto e que serão fonte de cura para o seu interior. Posso me lembrar do exemplo de Esther, que mesmo sendo órfã e por isso alguém que provavelmente carregava várias mazelas e limitações, recebeu de Deus Mardoqueu, que exerceu uma influência positiva e crucial em sua vida. Procure os seus Mardoqueus. Ponha em prática esses ensinamentos com paciência e confiança no poder divino. Jesus tomou sobre si nossas dores e enfermidades para que provássemos da vida em abundância que ele prometeu. Deus deseja que desfrutemos de um coração sarado e renovado pelo seu amor. Faça o que está ao seu alcance e, no que depender de Deus, entregue em suas mãos e deixe-o trabalhar em seu interior. Será só questão de tempo até a cura alcançá-la. Aleluia! Gente, eu gosto muito de falar sobre os processos de cura, né? Ontem mesmo nós falamos aqui no nosso devocional sobre Paulo, né? Quando ele era Saulo e ele teve um encontro verdadeiro com Cristo e ele foi passando por processos de cura, de libertação, de transformação. E hoje ele deixou aí um legado para a igreja, né? Como nós temos que ser igreja. Ai, voltei. Tô um pouco gripadinha aí, por isso que minha voz tá meio nasal, mas tô bem. E vamos falar de cura. Só que não existe só a cura física, não é mesmo? Eu vejo a igreja de Cristo, muitas igrejas doentes, o altar doente, pastores doentes. E é muito difícil quando você quer carregar uma igreja, um mundaréu de pessoas, sendo que você primeiro precisa passar por um processo de cura. Existem curas que ao longo da vida nós vamos entendendo o que precisa ser tratado ali. Não vai ser tudo de uma vez, a gente nem aguenta uma cura total, mas e sempre vai acontecendo situações na nossa vida ao longo da nossa jornada
e que vão precisando ser lançadas aos pés de Cristo, para que haja essa cura. E aqui a pastora ela trouxe 2 tópicos muito importantes, que é o principal. Primeiro, reconhecer que precisa de ajuda. Tem muitas pessoas que não conseguem nem enxergar que estão no fundo do poço, que precisam de uma ajuda, que precisam liberar perdão, que precisam se desprender de um passado de dor, de medos, de traumas, de inseguranças. Tudo isso precisa ser reconhecido, precisa tomar consciência de que precisa mudar. E em segundo, ela põe aqui, avalie os relacionamentos, as pessoas com quem você convive, as pessoas que você deixa entrar no teu coração, te aconselhar, são pessoas que estão te aconselhando com a sabedoria que vem do alto ou simplesmente com conselhos carnais, com conselhos que se distanciam daquilo que Deus tem para a tua vida. E aí, para fechar, né, a pastora traz a história de Esther. Eu amo a história de Esther, porque ela era uma improvável, e quantas de nós não somos uma improvável hoje, que Deus tem levantado para orar, interceder, para sermos usadas mesmo no reino de Deus. E eu tenho certeza que Esther muitas vezes não se sentiu apropriada naquele lugar, não se sentiu, talvez deve ter pensado assim, mas o que eu vou fazer, não é mesmo? Só que ela deu ouvidos a Mardoqueu, o primo dela que criou e era um homem de Deus, um homem que soube direcionar Esther. E no momento que havia uma necessidade de uma intercessão, de fato, da rainha, uma interferência de ir lá, de falar com o rei, de desmascarar o inimigo, a primeira coisa, Esther, ela teve medo. Só que Mardoqueu falou assim, não se esqueça, Esther. Você já pensou que talvez não seja por este momento, por causa disso, para um tempo como este, que você foi levantada como rainha, para você ser usada para salvar o teu povo? Socorro para o teu povo, para o povo vai vir. Nós sabemos, mas talvez se você não se levantar agora, você e a sua família não serão poupados. Então, se levante, Deus te colocou aqui, use a autoridade que Deus te deu. Então, assim também é nos processos de cura, nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu, entender quem nós podemos ouvir, nos direcionar, nos aconselhar e dar frutos de arrependimento, de mudança, porque processo de cura é isso, é você entender, você se abrir, você confessar, você se quebrantar, você pedir para Deus, me ensina a mudar, me ensina, me ajuda a perdoar, tira esta mágoa, Senhor, é você de fato expor a sua ferida para pessoas de confiança e para o próprio Deus. E a partir disso, o Senhor ele vai te ensinando e você vai precisar dar frutos de mudança. Isso é resultado de uma pessoa curada. Amém? Então esse é o devocional de hoje. Se analise, se examine e veja se existe ainda alguma área que parece que está tudo resolvido, mas que deixa o Espírito Santo te falar se realmente está resolvido. Amém? Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.